O jurista Ives Gandra Martins, em vídeo gravado do hospital onde se encontra hospitalizado para tratar uma septicemia, comentou a denúncia apresentada pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais de 30 outras pessoas. O jurista iniciou apontando que o momento da denúncia é mais uma em uma série de coincidências. Cada vez que começam os sinais de dólar elevado, inflação crescente, há uma coincidência interessante, aparece a narrativa. Por exemplo, o general Braga Neto foi preso com base numa delação premiada. Ora, delação premiada, segundo o próprio Supremo Tribunal Federal, relatoria do ministro Gilmar Mendes, não pode servir como base para a prisão. Ives Gandra Martins ponderou que toda a denúncia se baseia na delação premiada do coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Ele lembrou: todos os corruptores que geraram lesões de bilhões e bilhões de reais no Brasil, que confessaram serem corruptores, foram todos liberados pelo Supremo, por entenderem que na Lava Jato o processo não era correto e eles foram obrigados a confessar. O jurista descreveu a curiosa interpretação do direito que vem sendo aplicada no Brasil. Nós estamos vivendo uma curiosa interpretação. De um lado, quando o cidadão é corrupto ou corruptor, se este é um cidadão de esquerda que trabalhou nos governos que geraram o Petrolão e o Mensalão, é algo inadmissível no devido processo legal. Mas quando se trata da única prova que eles apresentam como prova e que o ministro Gilmar Mendes, em relatoria em julgamento, declarou que a delação premiada não poderia servir de base de prisão e que isso não justificaria, portanto, pois se sabe que na delação premiada há pressão para dizer aquilo que aquele que está forçando a delação quer ouvir. Ives Gandra Martins lembrou: é evidente que nunca houve na história do mundo um golpe de Estado com gente desarmada. Em segundo lugar, nunca houve golpe de Estado a partir do momento em que as Forças Armadas não entram. Eu dizia em todo o ano de 2022 que o risco das Forças Armadas darem um golpe no Brasil era 0 multiplicado por 0. O jurista afirmou: o que nós vemos é uma acusação de um procurador-geral, mas eu entendo que dá a impressão do seguinte: o corruptor não causa uma lesão para o país. Os corruptores todos devem ser liberados. Ao contrário, um grupo desarmado, sem nenhuma espécie de golpe de Estado, fizeram um atentado violento ao Estado Democrático de Direito. E a figura daqueles que foram denunciados pelo procurador Paulo Branco é, de rigor, baseada numa delação premiada. Porque fora daquilo que consta da delação premiada, não há um ato sequer por parte daqueles que lá estão que tenha demonstrado que houve realmente atos para tentar matar o presidente, ministro do Supremo, que é algo que já está superadíssimo na nossa democracia. Ives Gandra Martins declarou: me parece que cada vez que a popularidade do presidente caiu, nós temos a coincidência dessas narrativas. O jurista acrescentou: eu entendo que isso não auxilia a democracia no Brasil. E mais do que isso, nós estamos vendo com o presidente caindo em popularidade por aquilo que eu venho dizendo há meses, isto é, estamos vendo que os erros da política econômica são tão óbvios para os economistas, para aqueles que entendem esse jogo de xadrez que é a economia, e já deveria o presidente ter percebido que não é problema de comunicação, não é um problema de narrativa, mas é um problema de mudar a política. E se não mudar a política, a popularidade vai continuar caindo. E vai ser pior ainda para o ano que vem, em que ele vai ter que concorrer à presidência da República. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos há muito tempo, em especial pelo Judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política.
Toda a receita de mais de 20 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Fabíola. Já há alguns dias eu não entro em contato com os meus amigos seguidores e tenho colocado vídeos de palestras que tenho dado e esse tem sido o meu Instagram diário. Quero dizer que eu estou melhorando. É lento, com uma septicemia bem grave e ainda estou nessa fase de recuperação, mas estou bem. E queria fazer apenas 2 comentários muito rápidos. Primeiro, é uma coincidência interessante. Cada vez que começam os sinais de dólar levantando, elevado, e a inflação crescendo, é uma coincidência interessante, aparecem as narrativas. Por exemplo, Braga Neto foi preso com base numa delação premiada. Ora, delação premiada, segundo o próprio Supremo Tribunal Federal, relatoria do ministro Gilmar Mendes, não pode servir com base em prisão. Toda acusação pela imprensa, que eu li, do presidente Bolsonaro, decorre da delação premiada do coronel Cid, que, segundo vi também em redes sociais, espera com isso ter reduzido a pena para 2 anos. Não é uma prova. Delação premiada, todos nós sabemos. Todos os corruptores que deram lesões de bilhões e bilhões de reais no Brasil e que confessaram serem corruptores, foram todos liberados pelo Supremo por entenderem que a Lava Jato, o processo não era correto e que eles foram obrigados a confessar. Então, um dado interessante é o seguinte: nós estamos vivendo uma curiosa interpretação. De um lado, quando o cidadão é corrupto e corruptor, essa corrupção do cidadão, se esse é um cidadão de esquerda, que, enfim, trabalhou nos governos que geraram petrolão e mensalão, é algo inadmissível que o devido processo legal não foi seguido. E quando se trata da única prova que eles apresentam como prova e que o ministro Gilmar Mendes, em relatoria, num julgamento, declarou que delação premiada não poderia servir de base de prisão e que isso não justificaria, portanto, que se sabe que na delação premiada há uma pressão para dizer aquilo que aquele que está forçando a delação quer ouvir. O que nós vimos é o que está exclusivamente um violento atentado à democracia.
porque houve destruição de prédios com grupos desarmados, sem nenhuma liderança. Alguns tinham estilingues. É evidente que nunca houve na história do mundo um golpe de Estado com gente desarmada. Em segundo lugar, nunca houve golpe de Estado a partir do momento em que as Forças Armadas não entram. Ele dizia em todo o ano de 2022 que o risco das Forças Armadas darem um golpe no Brasil era de 0 multiplicado por 0, dividido por 0, somado a 0. Por entender, como professor da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, durante 33 anos, que eles jamais entrariam numa aventura dessa. Conhecia aqueles coronéis que no fim do curso iriam para generais. Então o que nós vimos é uma acusação de um procurador-geral que eu respeito muito, admiro inclusive as obras que ele escreveu, que é o Paulo Branco, mas eu entendo que dá a impressão seguinte: o corruptor não é uma lesão para o país. Os corruptores todos devem ser liberados. Ao contrário, grupos desarmados sem nenhuma chance de dar golpe de Estado fizeram um atentado violento ao Estado democrático de direito. E as figuras daqueles que foram denunciados pelo procurador Paulo Branco de rigor baseado numa delação premiada, porque fora aquilo que consta da delação premiada, não há um ato sequer por parte daqueles que lá estão que tenham demonstrado que houve realmente já de tentar matar o presidente, o ministro do Supremo, que é algo que está superadíssimo na nossa democracia. A democracia é dos países mais civilizados do mundo. E quando isso acontece raramente e com uma estrutura muito grande, coisa que não havia sequer, porque nas Forças Armadas de 367 mil homens, não há 3 ou 4, ou um pouco mais, uma dezena de oficiais que não eram generais de estrela, porque o próprio general Braga, não há uma palavra do general Braga, apenas o que os outros disseram do general Braga. Então me parece que cada vez em que a popularidade do presidente caiu para 24%, nós temos a coincidência dessas narrativas, porque para mim, com todo o respeito que eu tenho, e admiro muito, além de ser amigo do Paulo Branco, sei perfeitamente da idoneidade do Procurador-Geral da República, que conheço muito bem, fui sócio do ministro Gilmar Mendes, no IDP, no Instituto de Direito Público, da qual sou, graças à indicação dos dois, professor honoris causa da instituição, mas eu entendo que isso não auxilia a democracia no Brasil. E mais do que isso, nós estamos com o presidente caindo em popularidade. Por quê? Por aquilo que eu venho dizendo há meses. Isto é, nós estamos vendo que os erros da política econômica são tão óbvios para os economistas, que aqueles que entendem esse jogo de xadrez, que é a economia, que, enfim, já deveria o presidente ter percebido que não é problema de comunicação, não é um problema de narrativas, mas é um problema de mudar a política. E se não mudar a política, a popularidade vai continuar caindo.
Vai ser pior ainda para o ano que ele vai ter que concorrer à presidência da República. Enfim, a bem do Brasil, se nós vivêssemos de mais em paz, não nos alimentássemos do ódio, e se, por outro lado, corrigíssemos os erros da política econômica, talvez o país voltasse a crescer de novo, que é, enfim, o que todos os brasileiros desejam. E que o presidente Lula, que foi um pragmático nos seus 2 primeiros mandatos, um ideólogo nesse 3º mandato, não consegue perceber.